A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos de volta para gravarmos mais um vídeo a respeito da arte da pregação. Na aula passada estudamos por que devemos fazer um sermão, a importância da elaboração de um sermão. Hoje iremos estudar 6 pontos importantes para o pregador em relação ao sermão. 6 pontos que o pregador deve obter, ter atenção na hora da pregação e na hora de elaborar um sermão. O primeiro ponto é que o pregador deve observar a leitura do texto. Na hora que o pregador for expor a leitura do texto para os seus ouvintes, essa leitura deve ser clara, objetiva, obedecendo as vírgulas, os pontos finais, ponto de exclamação, ponto de interrogação, para que a leitura fique compreensiva. No momento da leitura, quando você faz uma leitura dinâmica, o leitor ou o ouvinte irá ficar atento. Você já vai conquistar o ouvinte a partir da leitura do texto, sendo a leitura clara. Segundo, desenvolvimento do sermão. Nós vimos na aula passada que o sermão ele tem que ter início, meio e fim. Nós não devemos pegar um sermão e misturar com uma salada de fruta, né? Falar de um assunto, depois falar de outro assunto. O sermão ele deve ter início, meio e fim, o final. Terceiro ponto é a aplicação, né? A aplicação ela é muito importante na finalização do sermão. Então, se eu estou falando de um assunto para as pessoas e no final não digo para que serve aquele assunto ou em que forma eu vou aplicar aquele tema na minha vida, então vai ficar difícil a pessoa sentir-se atraído pelo sermão ou a mensagem atraente para a sua vida, porque as pessoas, quando vão à igreja, elas vão em busca de resposta para a sua vida diária, e o pregador ele deve trazer esse alimento para as pessoas, e esse alimento será possível no momento quando eu vou fazer a aplicação do texto, ou seja, a conclusão do texto, para que o texto serviu. Em quarto lugar, o pregador deve ter total dependência do Espírito Santo na elaboração do sermão. Então sabemos que existem vários livros, vários conhecimentos, mas o pregador ele deve depender do Espírito Santo para que o seu sermão ele contenha vida. Em quinto lugar, o pregador deve ter uma vida de oração. Se antes de pregar você só tiver tempo ou de orar ou de estudar novamente, melhor que seja feita a oração. Em sexto lugar, o pregador tem que ter testemunho de vida. Não adianta ter uma boa pregação, mas o meu testemunho de vida não corresponde à pregação que eu estou fazendo. Então, observe esses 6 pontos importantes para o pregador em relação ao sermão.